Você ainda faz parte da parcela de brasileiros que tem o hábito centenário de guardar dinheiro na poupança? Se esse é o seu caso, nós temos uma boa e uma má notícia. E se este não for o seu caso, pode ser que seja o de alguém próximo. Então segura aí que contamos tudo logo depois da vinheta. Amiguinhos e amiguinhas, um programa sobre a poupança. Ela ainda é pauta, né? Porque muita gente deixa o dinheiro na poupança e ela é uma aplicação que leva o nome do verbo poupar. Então as pessoas confundem o verbo com o produto. Para fins de SEO é uma maravilha. Exatamente, né? Mas na época que foi feita, certamente não foi o caso, então é aquela coisa que dá certo mesmo sem ser tido pensada. E sabe, Sammy Boy, que a aplicação financeira que ainda é muito utilizada pelos brasileiros, a poupança completou em janeiro 160 anos. É uma senhora. Grande senhora. Pois é. Poucos sabem, mas a caderneta de poupança significou ao longo da história um importante papel para muitas pessoas alcançarem liberdades que vão muito além da questão financeira. A poupança representou no passado uma importante ferramenta para que escravos guardassem suas economias para que conseguissem comprar a sua alforria. Em 1861, o imperador Dom Pedro II criou a Caixa Econômica da Corte, que deu origem ao banco que conhecemos hoje como Caixa Econômica Federal. Junto com ela nasceu o conceito e o nome Caderneta de Poupança. Numa lista criada pela Caixa, Antônio Alves Pereira Coruja aparece como o primeiro cidadão a ter uma caderneta de poupança, com R$10.000 que começaram a render juros. Até o surgimento da Caixa, o país vivia na pré-história bancária. Havia o Banco do Brasil, mas ele estava longe das pessoas, já que era muito mais um banco central controlando a quantidade de moeda na economia. Se você era um empreendedor e precisava de crédito, uma das maneiras era ir a uma casa de penhor. Porém, essas casas não eram confiáveis e cobravam juros extorsivos. Daí então nasceu a Caixa. Além de abrigar a poupança, ela passou também a oferecer empréstimos com penhor, ou seja, o Brasil finalmente criou um sistema bancário. Em 1915, as caixas econômicas de diferentes estados puderam remunerar clientes com diferentes taxas de juros, de acordo com as condições econômicas de cada lugar. O público atendido também cresceu. As mulheres finalmente puderam aplicar na poupança, mas só com a autorização do marido. Assim, ao longo das primeiras décadas do século XX, a população se acostumou a amar a caderneta. Outras muitas mudanças aconteceram na história da poupança, da abolição da escravatura até a proclamação da República. Mas a mudança que o país não esquece até hoje veio no dia 16 de maio de 1990, após um feriado bancário de 3 dias que resultou no confisco dos depósitos da caderneta. Nascia ali o Plano Brasil Novo, que ficou mais conhecido como Plano Collor, um trauma para as gerações de pessoas. Apesar de parecer que o que nós vamos abordar aqui é o beabá, aquela coisa muito básica, ainda tem uma parcela bem importante de pessoas que usam a poupança como a principal maneira de investir, a sua forma prioritária, primordial para manter o dinheiro seguro. Porém, muitas dessas pessoas não têm ideia de que estão, na verdade, perdendo dinheiro. E esse valor pode ser muito significativo no longo prazo. Na prática, a pessoa deixa de receber mais do que poderia, sem precisar correr riscos para isso. Se formos comparar com outras aplicações tão seguras quanto a poupança, pode ser bem significativa a quantia que o poupador poderia ter lá na frente se não tivesse preso na caderneta. Para entender a baixa rentabilidade da poupança, que aliás muitos ainda acham que é um bom investimento, mas não é, precisamos nos ater a duas regras que definem o rendimento da caderneta. A poupança é composta por uma remuneração básica e uma adicional. A básica é a TR, a taxa referencial, que é calculada pelo Banco Central. Já a adicional vai variar em função da Selic, a nossa taxa básica de juros da economia. Se a Selic estiver maior que 8,5% ao ano, que não é o cenário agora, você receberia como juros 0,5% ao mês mais a TR. Se a Selic estiver menor que 8,5%, que é o cenário atual, a poupança rende 70% da Selic mais a TR, que hoje está em 0. E para quem não sabe direito que a TR é uma taxa de juros de referência usada para calcular o rendimento de alguns investimentos, como a poupança e o saldo do FGTS, além de ser usada
em algumas operações de financiamentos imobiliários e títulos de capitalização. Agora, depois de entender como é calculado o retorno da poupança, é necessário também entender sobre a inflação. A inflação influencia o nosso poder de compra. Um exemplo prático dos seus efeitos é o quanto você conseguia comprar no supermercado com R$100 no ano passado e o que você consegue comprar com os mesmos R$100 este ano. Deu para ter uma ideia? Agora, aumente esse prazo. O que você conseguia comprar com R$100 há 5 anos e hoje? Você consegue comprar esse mesmo item ou essa mesma quantidade de produtos? Certamente não. A inflação, ainda que controlada, ela não é insignificante no Brasil, né? Mas um dos motivos para não deixar o seu dinheiro na poupança é justamente a perda do poder de compra. Enquanto a rentabilidade de outras classes de investimentos faz o valor investido crescer acima da inflação, na poupança é o contrário. Moral da história, você corrói seu poder de compra, você perde dinheiro ao deixar o dinheiro na poupança. Fazendo uma conta básica, 2% é a taxa da poupança, 70% de 2% dá 1,4, TR igual a 0, 1,4. A inflação deve ficar acima de 3, então você perde, pensa que os preços, você tem R$100, você comprava alguma coisa R$100. O que hoje custa R$100, daqui a um ano vai custar R$103, R$104. Agora a poupança vai te dar 101,4. Ou seja, daqui a um ano, deixando o dinheiro na poupança, você vai comprar menos coisas do que antes de investir, então é um péssimo investimento. Vamos pegar um outro exemplo numérico aqui. Olha, o rendimento de R$1.000 depositados na poupança há um ano seria hoje de 1,99%. Então você sacaria R$1.019. Já a inflação correspondente desse período foi de 4,51%. Então a sua rentabilidade foi, na verdade, negativa. Se esses mesmos R$1.000 tivessem sido colocados em um CDB, por exemplo, a valorização poderia estar ali na casa dos 2,75%. Ainda é abaixo da inflação, só que você perderia menos do que com o dinheiro aplicado na poupança. Ou seja, existem outros ativos de renda fixa que entregam retornos iguais ou superiores à Selic e são muitas vezes tão seguros quanto a poupança, porque tem a mesma cobertura, tem o mesmo seguro, digamos assim, o Fundo Garantidor de Crédito, o FGC, que ressarce o poupador caso aconteça uma falência do banco, por exemplo. Só 2 pontos. Primeiro que você falou de 1,99, porque a gente está olhando os 12 meses anteriores. Perfeito. E aí teve momentos que a taxa estava acima de 2, né? Então ficou com 1,99, lembrando que quando ela é 2, a poupança paga 1,4% ao ano. A outra coisa é que a poupança não tem taxa, ela não tem imposto, os outros têm. Mas ainda assim, você consegue, por o mesmo risco, um retorno melhor. Lembrando que quando você investe na poupança de um banco, né, você aplica na poupança de um banco, o risco é o banco quebrar e não te retornar. É o mesmo risco de CDB, é o mesmo risco de LCI, de LCA daquele banco, e aí você tem o FGC. Tem títulos públicos, e aí o risco é o do governo, né? Você não tem FGC, mas é o governo que está assegurando o pagamento, em que você ganha uma taxa mais a inflação, aqueles títulos do tipo IPCA+. Olha que interessante, Doni. Apesar da segurança, a caderneta de poupança perdeu de todos os investimentos em relação à rentabilidade, foi o que apontou um levantamento da Economática. Segundo a provedora de dados financeiros, o rendimento da poupança em 2020 foi de 2,11%, o que foi bem abaixo da inflação, já que 2020 teve um IPCA de 4,52%. Foi o menor ganho de toda a vigência do Plano Real, obviamente, porque foi a menor taxa Selic também do Plano Real. Quem deixou dinheiro na poupança teve uma perda de 2,3% em seu poder de compra. Já o CDI, que é utilizado para calcular o rendimento de investimentos como o CDB, o Certificado de Depósito Bancário, também teve um rendimento negativo no ano se descontada a inflação. A perda foi de 1,68%, mas de longe a poupança foi o ativo que perdeu, digamos assim, mais feio, com o pior placar para a inflação. Tomou uma goleada. Goleada, exato. Talvez o que prenda ainda muitos na poupança é o fato de terem a liberdade de sacar o dinheiro quando quiserem e acharem que não estão sendo penalizados. A poupança tem liquidez diária.
Mas, lembra daquela história, às vezes até em telejornais falavam, o aniversário da poupança. Então, se você ficou 28 dias, apliquei o dinheiro, fiquei 28 dias, não deu aniversário, né, mês-aniversário da sua poupança, então você não ganhou nada. Então, cuidado, que a poupança é muito fácil, é muito simples, não tem imposto, mas, por outro lado, é um retorno muito ruim. Muito bem, não tem taxa de administração, né? Já a ampla maioria dos investimentos tem um conjunto de regras para o momento do saque. Nem sempre você pode sacar quando quiser. Em contrapartida, existem CDBs com liquidez diária, em que o recurso pode ser sacado a qualquer momento sem perda de rentabilidade. Tem ainda fundos DI, que você também tem uma altíssima rentabilidade, por aí vai. Lembrando que a rentabilidade da poupança é mensal e não diária. Portanto, assim como disse o Sami, se você sacar o seu dinheiro antes dele completar um mês guardado, antes de fazer o chamado aniversário ou mêsversário, você não vai ganhar nada daquele tempo em que o dinheiro ficou parado, em que ficou aplicado. É a mesma coisa que ter guardado o dinheiro debaixo do colchão. Então vamos a alguns exemplos de investimentos conservadores e seguros que podem ser bons substitutos da poupança. O primeiro que eu vou falar são os fundos DI com rendimentos perto de 100% do CDI. Mesmo tendo imposto, batem a poupança. Os CDBs, também acima de 100% dos CDIs, vão ganhar da poupança. Lembrando aí que você tem CDB com liquidez diária, na própria Isinvest, né? Se olhar, se no momento que você está vendo o vídeo estão disponíveis, mas não é raro olhar com liquidez diária 105% do CDI, mas aí se abrir mão de liquidez por prazo, aí você consegue 150, às vezes até mais. Tem também as LCIs e as LCAs, as letras de crédito imobiliário e do agronegócio. Aliás, elas são um bom exemplo de investimento isento de imposto de renda também. Elas são protegidas pelo FGC e rendem normalmente bem mais do que a poupança. Tem ainda a possibilidade de você investir em CRIs e CRAs, que são os certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio. Eles rendem bem no longo prazo, mas não são uma opção para quem está preocupado principalmente com liquidez. É mais para o caso de você já ter uma reserva de emergência, seu dinheiro onde você consegue sacar a qualquer momento, super seguro e tudo mais, você quer diversificar um pouco mais na renda fixa, bom, tem essa possibilidade, eles também são isentos de IR, do imposto de renda. Outra opção são as ETFs de renda fixa ou fundos de índice de renda fixa. Eles acompanham o rendimento, por exemplo, do IMAB, que é um índice que replica a cesta de títulos públicos, considerando os pós-fixados, pré-fixados e inflação. Tem que ter um pouco de experiência, porque como a gente está misturando com o pré-fixado, você pode ter um desempenho melhor ou não, tudo depende aí da curva de juros. Então, esse aí eu diria que é um segundo passo, primeiro começa a acompanhar para depois então investir. A volatilidade pode ser um elemento novo, né? Caso você não esteja habituado ou habituada a investir em ações e, nesse sentido, o ETF tem muito desse mesmo movimento. Então, a má notícia era que se você continuar na poupança, com certeza vai perder parte do seu poder de compra. A boa notícia é que tem várias opções para você sair dessa. Curta o nosso canal, compartilhe esse conteúdo com quem ainda tem os seus investimentos aplicados na caderneta de poupança, usam a poupança como a principal fonte de manutenção do seu poder de compra, de reserva para o seu patrimônio, né? Existem outras alternativas, você percebeu aqui, então a nossa ideia é justamente trazer esse conteúdo para ajudar você ou aqueles que você conhece e que adotam uma prática similar de investimento, tá certo? Conte pra gente aqui nos comentários, aliás. Se foi útil, se sabia dessas coisas. E se você atualmente investe ainda em poupança ou não, eu conheço um monte de gente que coloca o dinheiro na poupança, mesmo com todas essas alternativas mais interessantes. Então, não tem problema nenhum ter esse histórico, o importante é estar bem informado, bem informada para poder tomar decisões financeiramente mais inteligentes daqui para frente. Beleza? Recado dado, chegou a hora de ver o que aconteceu no Brasil e no mundo em nosso Giro de Notícias. Uma startup israelense desenvolveu um implante artificial de córnea que permitiu devolver a visão de um paciente após 10 anos sem enxergar. Este é o primeiro transplante de córnea artificial bem sucedido no mundo. Ao ser implantado, ele se integra com o tecido vivo e estimula uma espécie de proliferação celular dentro do olho. Atualmente, os transplantes de córnea têm alta procura, mas necessitam de doadores. A obra de arte mais cara do mundo acaba de ser revelada. Ela desbanca o quadro Salvator Mundi
de Da Vinci, que estava no pódio. A obra, avaliada em 470 milhões de dólares, faz uma crítica ao sistema de educação norte-americano. Batizada de A Dívida da Vinci, ela traz 2.600 diplomas universitários emoldurados. Cada diploma da obra representa 180 mil dólares, o custo médio da graduação nos Estados Unidos. A China superou os Estados Unidos e se tornou o principal destino para investimento estrangeiro pela primeira vez. Segundo a Forbes, o país asiático arrecadou 163 bilhões de dólares em novos investimentos, ante 134 bilhões de dólares arrecadados pelos Estados Unidos. Apesar do estoque total de investimento estrangeiro ainda ser maior no país agora governado por Biden, é crescente o interesse de empresas ocidentais na economia chinesa. Depois do giro de notícias, vamos ficar de olho no mercado financeiro. Como foi o fechamento? Quais empresas subiram? Quais ações caíram? É o fechamento de mercado. O principal índice da B3, o Ibovespa, caiu 0,78% aos 116.464 pontos. As maiores altas foram de BR Distribuidora, Raia Drogasil e Hapvida. Já as maiores baixas foram de Eletrobras e Gerdau. Já o dólar comercial caiu 3,3% a R$ 5,32. Muito bem, Doni. Então, quer dizer, poupança mesmo, espero que fique só o verbo poupar, né? O ato de fazer uma poupança, mas não o produto bancário chamado poupança. Muito bem. E a poupança das dançarinas? Dos dançarinos, das dançarinas? Aí eu gosto, aí não sei. Aí você deixa aí embaixo. Qual poupança você quer na sua vida, você escolhe. Exatamente. O mundo é livre. Até a próxima. Tchau, tchau.